Na época de Natal, um dos símbolos que muito se fala, mas pouco se compreende, é o dos Reis Magos. No programa de hoje, nós vamos esmiuçar um pouco mais a importância deles na passagem bíblica e os seus significados esotéricos. Dentro da história, do mito, de Jesus, a gente tem, no Evangelho de Mateus especificamente, a passagem dos Reis Magos. Muito se veio a falar posteriormente sobre essa passagem, sobre esses reis. Algumas pessoas chegaram até a falar que eram 3 reis, que deram nomes para eles. E tudo mais. A gente não vai trabalhar essa parte porque essa parte não é, vamos dizer assim, canônico, Não está na raiz do... Na verdade, a gente não sabe, porque Mateus não fala quantos eram, nem seus nomes, nem nada disso, porque isso não importa dentro da mensagem que quer ser passada. Para começar, a mensagem, a gente tem que entender quem são os agentes dessa mensagem, no caso, os Reis Magos, e o que eles representam. Por que eles carregam esse nome, Reis Magos? Porque eles eram reis de algum lugar, eles eram bruxões, As duas coisas ao mesmo tempo, Se eles eram reis, se eles eram bruxões, aí isso não cabe a nós falar, porque isso também não está na passagem. Como não está na passagem? Está no nome dos caras? Não, porque esses nomes são simbólicos. E aí a gente tem que entender o que significam esses Reis Magos, e na verdade é muito simples, e se você acompanha a gente aqui no canal, provavelmente você já sabe o que significa Você já deve ter sacado qual é desses Reis Magos, que a gente já falou de uma certa forma, não deles, mas de simbolismos aqui, Então, você já fica meio esperto. Mas basicamente, o que é um mago, Um mago, ele é aquele que sabe das coisas. Ou seja, em outras palavras, o mago é um sábio. Não um sábio no sentido teórico apenas, mas um sábio no real significado de sabedoria, que é prática, É aquele que faz as coisas. Então, um mago, basicamente, ele é um sábio. E além de ser mago, ele era rei. Ou seja, ele era nobre. Ele era uma pessoa que, além de saber das coisas, além de ser sábio, ele tinha nobreza em si. Ele ou eles, Fica a seu critério. Ele tinha nobreza em si. Então, o que a gente sabe até agora é: Jesus foi visitado por um ou mais figuras que eram sábias e nobres. E uma coisa interessante também, que às vezes a gente acaba perdendo por conta das histórias, por conta das festividades, é que os Reis Magos, eles chegam até Jesus já depois do nascimento de Jesus. A gente não sabe exatamente quanto tempo foi, é claro que tem vários outros detalhes nessa história, Eles seguem uma estrela, eles chegam até Herodes e falam com ele sobre a vinda de Jesus, sobre a existência de Jesus. Não dá muito certo. Não rola muito bem, mas por essas histórias a gente já consegue perceber que eles chegam lá depois e eles levam determinados presentes. E aí, antes da gente falar sobre os presentes de fato, sobre o simbolismo deles, é interessante que, e aí o fato deles chegarem até Jesus depois do nascimento dele, também traz um simbolismo muito importante, de que Jesus não nasceu com tudo desenvolvido, ele não nasceu sabendo, ele não nasceu sendo Jesus que ele veio a se tornar quando mais velho, que a gente conhece das histórias. Ele precisou, como todos nós precisamos, trilhar um caminho. Ele precisou pegar as potencialidades que ele tinha e que são simbolizadas por várias coisas dentro dessa e de várias outras histórias e trabalhar isso e vencer os próprios desafios. É por isso que ele vai para o deserto, é por isso que ele é testado, é por isso que ele precisa olhar para dentro e alcançar algumas coisas dentro dele para que depois ele se torne de fato o avatar, o representante de Cristo, enfim. Aí a gente tem muitos outros nomes para poder simbolizar. E aí, ultrapassada essa parte de processos na vida, é importante a gente entender que nós vamos passar por processos constantemente. Os presentes que os Reis Magos vão trazer, ouro, incenso e mirra, eles não são apenas tesouros do ponto de vista físico, embora eles sejam símbolos físicos de características espirituais. A gente tem uma série de vídeos falando sobre a magia do fogo, a magia do ar, a magia da água e a magia da terra, que vai abordar um pouco mais cada um desses símbolos. Dá uma olhada lá nesse card depois para você aprender um pouco mais e se aprofundar nesse estudo. Mas para o ponto de vista que nós estamos aqui nesse vídeo, a gente vai fazer uma correlação com a ideia dos elementos básicos da vida manifesta. Jesus, ele representa o fogo, a potência, aquilo que existe em sua plenitude.
mas ele precisa se manifestar no mundo. E para isso, ele precisa passar pela prova dos 4 elementos. Para passar pela prova dos 4 elementos, ele tem que ter aquilo que é de mais nobre de cada um deles. Na terra, nós vamos encontrar o ouro, no ar, a gente vai encontrar o incenso, e na água, a gente vai encontrar a mirra. O incenso e a terra não vamos falar aqui porque elas são ditas nesses outros vídeos. A mirra a gente não chegou a comentar no vídeo sobre água, por isso eu vou abrir um parêntese para explicar um pouco mais. Mirra era um produto que era utilizado para processos de cura. Você utilizava aquilo, você tinha um machucado, você passava a mirra ajudava a diminuir o machucado, ela dava uma secada naquela sua ferida que estava exposta, estava machucada, por isso que nós falamos que alguém é mirradinho, porque alguém é pequenininho, porque você tinha uma ferida que era grande e ela começa a mirrar, ela começa a diminuir em alusão a essa aplicação. Então o símbolo da mirra, ele trabalha a ideia dessa cura, também, que é muito associado ao elemento água. Aí sim você pode ver o videozinho e dar continuidade a ele. E partindo do que o Paulo disse, né, de que Jesus é o fogo, logo, ele é toda a potencialidade latente, esperando para se manifestar, e de que ele precisa passar pelas provas dos 4 elementos. Cada um desses presentes dos reis magos é uma forma de auxiliar Jesus, mesmo que simbolicamente, a passar por esses elementos, a passar por essas provas, né? Entendendo que ele tem essa nobreza dentro dele. Então eles vão dar para ele ouro. O ouro representa, de uma certa forma, até socialmente falando, ele é um metal muito nobre, né? Porque as pessoas usam o ouro para denotar riqueza, poder, né? Status. Então o ouro mostraria para Jesus que, olha, você precisa ter um corpo, uma saúde, uma estrutura física nobre, ou seja, uma estrutura física harmonizada para poder manifestar quem você é. Mas basta ter um corpo harmônico, né, saudável, para que a gente possa ser quem nós somos e para que a gente possa se considerar saudável, mesmo não levando para um lado espiritualista, né, mesmo sendo um lado materialista mesmo. Até hoje, mesmo hoje em dia, a ciência já prova que, né, a questão psicossomática e tudo mais, não adianta para você ter um corpo saudável, você tem que ter uma mente saudável, você tem que ter suas emoções controladas. Então, mesmo que a gente fosse ignorar a questão da espiritualidade, no próprio materialismo você já percebe que só o corpo físico não basta. Então, Jesus precisava ter esse corpo saudável, mas ele também precisava ter a sua mente saudável. E a sua mente saudável é trazida pela ideia do incenso, porque o incenso é aquele que purifica, né? É aquele que purifica o ar, que traz bons pensamentos. Então Jesus ele precisa ter essa mente também harmonizada, ele precisa ter as ideias dele, os pensamentos dele elevados para que ele possa se manifestar em sua plenitude. Da mesma forma que ele precisa ter suas emoções harmonizadas, entrando o elemento da mirra, mostrando que não basta você ser fogo, ou seja, não basta a gente ter todas as potencialidades nossas no elemento fogo. Se a gente não tiver terra, água e ar também em harmonia, a gente não vai conseguir manifestar esse fogo em toda a sua plenitude e a gente até pode manifestá-lo às vezes de uma forma bem deturpada. Até porque o fogo purifica, mas o fogo mal aspectado, ele destrói. Ele não destrói só os outros, ele destrói você. Uma pessoa que é muito fogo, se ela não sabe equilibrar essas outras etapas, e é entender quando a gente vai estudar a questão de Malkut, a terra, o reino, que ele é composto pelos 4 elementos. Significa que você tem que domar os 4 elementos, você tem que ser rei nos 4 elementos. Não adianta você ser rei na terra, ou seja, eu tenho muito dinheiro, ou eu tenho um corpo extremamente vigoroso, mas as minhas emoções são horrorosas. Eu não consigo juntar 2 pensamentos, porque o ar tá tá ruim. Não. Você tem que doutrinar todos eles, você tem que harmonizar todos eles. Porque apenas quando você harmoniza todos eles, você consegue se manifestar como você é. Não escravo dos elementos, mas como o senhor deles. Como o verdadeiro rei sábio. Como o verdadeiro rei mago. Essa compreensão é muito importante.
Por isso que a gente sempre fala de olhar para si. Você pode olhar para si fazendo uma terapia, você pode olhar para si indo num templo religioso, você pode olhar para si conversando com outras pessoas, você pode olhar para si pensando sozinho e você pode olhar para si também vendo os nossos vídeos. Se você gosta, se inscreve, dá uma olhada em catarse.me/PedraDeFA para saber como você pode nos ajudar. E nesse processo de olhar para si, você vai perceber aonde você precisa de ajuda, onde você anda sozinho para conseguir se melhorar. Deixar de ser apenas fogo, mas ser fogo, mirra, incenso e ouro também. E até a próxima. Tchau, tchau.